é que uma coisa interessante que o jurista Rubens Casara, esses tempos, tuitou, que democracia também se faz com coragem, né? Então, é sempre bom a gente ressaltar o papel do Alexandre de Moraes nesses tempos de ascensão fascista que a gente está vivendo, e como ele matou no peito, em muitos momentos, né, o combate ao bolsonarismo, o combate dentro da lei, né? Ele é um juiz, na verdade. Só que quando a gente tem uma ascensão fascista, e como a gente tem um líder fascista de extrema-direita, super violento, defensor da ditadura e tudo mais, que cria um secto de apoiadores violentos, você tem uma evidente... O sistema jurídico fica temerário, né? O Bolsonaro fez as maiores barbaridades nesses 4 anos de poder, sem resposta à altura, na maioria das vezes, dos poderes constituídos, do judiciário. Mas aí o Alexandre de Moraes, que foi um ministro nomeado pelo Michel Temer, muito criticado pela esquerda à época, com razão, né? Era um cara, enfim, nada afeito às causas populares, mas ele demonstrou que tem coragem, né? Tem coragem para bancar o Estado de Direito no meio de uma ascensão fascista como é a que a gente está vivendo. Então esse é um primeiro ponto, e essa é mais uma decisão corajosa do Alexandre de Moraes, né? Porque, enfim, ele simplesmente está aplicando a lei, mas para aplicar a lei nessa situação é preciso uma dose de coragem. E, bom, realmente, né, é muito bom assim ver com todas as letras, né, essa tentativa esdrúxula de golpe ser chamada de esdrúxula numa decisão judicial, e eles tomarem essa multa por litigância de má-fé. O jurista Lênin Streck falou ontem, né, tuitou também, falou, olha, isso é litigância temerária. Direito não é brincadeira. Você não pode usar os ritos processuais, o judiciário, para brincar, para fazer teatro para sua claque política. Isso não cabe dentro do Estado de Direito. E aí o Alexandre de Moraes vai lá agora e diz, isso é litigância de má-fé, e aplica uma multa pesada. Então é muito bom, né, a gente presenciar isso estar acontecendo. Essa coisa, né, do log ser um problema, é muito bom que muita gente venha esclarecer isso, né, técnicos e tal, esclarecerem essas questões, mas a gente nem precisaria, porque o Bolsonaro tá falando, buscando problemas nas urnas, antevendo a sua derrota desde 2018. Ele se elegeu em 2018 falando que deveria ter ganhado no primeiro turno. E aí já inventou um monte de coisa. O mero gráfico da apuração dos votos, né, em que tem uma... Lá na Dilma, com o Aécio, ele levou um cara uma vez para fazer uma live, um especialista, que ele nem citou o nome do cara, para mostrar que aquela apuração dos votos, aquele gráfico, não pode ser correto. E aí, como isso não cola, eles tentam outra coisa. Não, agora o problema é o log, são as urnas velhas, é o problema do não sei o quê. Vou meter o exército nessa para fiscalizar as urnas. Então, só pela movimentação do Bolsonaro, tentando desacreditar as urnas, desde lá de 2018, a gente sabe, né, é evidente, que isso é uma grande pataquada, que não tem nenhuma base fática, né? Então, essa decisão é uma grande derrota para o bolsonarismo, que evidentemente sofreu uma derrota grande nas eleições, apesar da pequena diferença de votos, né? Tanto que o Bolsonaro sumiu, como você falou, estava aí desaparecido, né? O cara é presidente em exercício, assim, se ausenta do cargo simplesmente, né? Numa demonstração de que realmente não tem a menor envergadura para ser presidente do Brasil. Mas aí depois de 3 semanas das eleições, mais de 3 semanas, vem essa nova tentativa de alimentar o golpismo, e aí tem uma resposta de bate-pronto, assim, né? Do judiciário, do TSE, do Alexandre de Moraes. Então isso é muito bom para a democracia. E pelo lado do Bolsonaro, eu até escrevi isso essa semana no blog, me parece que ele sabia, né, e o entorno dele, os conselheiros políticos dele, sabem que essa ação não tem nenhuma chance de prosperar. Mas como tem um movimento renitente, golpista, né, ainda fechando estradas, ainda chorando na porta dos quartéis, com incentivo, né, do próprio presidente da República. Tem um vídeo gravado que circulou muito essa semana do general Braga Neto falando lá para alguns apoiadores do Bolsonaro, dizendo, não desistam, não posso falar muita coisa. Então tem esse jogo, né, de altas figuras, inclusive o vice-presidente,
jogando lenha na fogueira, né, tentando manter aceso o golpismo. E assim, me parece que é mais uma estratégia para o Bolsonaro ainda manter a sua base de apoio, ter uma base militante, raivosa, violenta, perigosa, como está comprovando nesse pós-eleição, né? E é perigosa especialmente porque tem apoio ou leniência, né, de boa parte das polícias militar, Polícia Rodoviária Federal. Mas me parece que a estratégia do Bolsonaro agora não é mais tentar causar uma reviravolta, anular realmente o resultado das eleições, ser sagrado presidente. É muito patético, né? O cara vir dizer que o Bolsonaro foi eleito nas urnas. É uma coisa assim, fora da realidade total. Mas me parece que o Bolsonaro e o entorno dele certamente sabem disso, né? Eles são fascistas, mas não são tão burros assim. Ao menos o entorno do Bolsonaro não deve ser tão burro quanto ele. Então ele sabe que não tem mais chance de reverter o resultado dessa eleição. Agora, esse movimento serve para aquecer novamente a base dele. Se ele fica muito tempo, ele já ficou muito tempo sem se manifestar. Agora, se ele não fala mais nada até o fim do ano, até o Lula tomar posse, ele tem uma chance de ver a liderança dele sobre esse grupo extremado da direita começar a ser questionada. Né? Inclusive circularam vídeos de alguns apoiadores dele pedindo já para ele se manifestar. Cadê o presidente? Ficou sempre, né? O pessoal está lá esperando uma palavra de ordem do seu líder. Então a palavra de ordem veio por meio do Valdemar da Costa Neto, que é um conhecido já personagem da política brasileira, não pelos melhores motivos assim, mas me parece que é mais isso, é ele tentar manter a base dele aquecida, manter a base dele crente de que ele é um líder, né, de que ele está aí lutando pelos valores deles, né, que é, enfim, esses valores que são palavras ao vento, como a gente sabe. Mas não sei se isso no médio e longo prazo vai ser uma estratégia tão interessante assim para o Bolsonaro, porque ele vai perder o poder, né? Agora, dia 1º de janeiro, ele já não vai ser mais presidente. Então ele vai estar muito mais à mercê do Judiciário e do Ministério Público. E, enfim, né? Ele vai, esperamos e pressionaremos para que ele responda pela infinitude de crimes que ele cometeu. Então, ele joga com isso, né? Ele mantém a base dele aquecida para ter um apoio popular, para ter uma espécie de matilha ali ameaçando, né, quebrar tudo e parar as estradas, como fizeram, caso ele seja punido. Mas ele também vai ter que jogar na institucionalidade. Se diz que o Flávio Bolsonaro é o filho dele que joga mais nesse campo da institucionalidade. Né? Esses são os relatos que sempre aparecem. O Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro são os mais arruaceiros, né, golpistas, que alimentam esse tipo de arruaça, né, de revolução da extrema-direita. Então, o Flávio seria essa linha mais institucional, em que ele talvez reconhecesse o resultado, fingisse, né, de novo que é um democrata, como ele fez tantas vezes, para tentar, talvez, aplacar a justiça, que certamente vai importunar ele. Mas claro que dentro dessa estratégia dele para se defender, para tentar não ser preso, né? O medo de ser preso é uma coisa que ele manifestou muitas vezes, né, ao longo dos últimos meses, aí, sem sequer ser perguntado, ele falava, né? É capaz de quererem me prender depois que eu sair da presidência e tudo mais. Então, dentro dessa estratégia dele, que agora eu acho que é para não ser preso, ou para evitar que ele seja punido de forma muito brutal, ele tenta manter essa base dele aquecida, mas talvez isso tenha um efeito contrário, né? Talvez saia pela culatra, um tiro pela culatra, porque ele realmente está fazendo essa chicana jurídica e esse golpismo mequetrefe aí, de sempre.